Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da série O Caminho Obi-Wan. E hoje nós vamos falar sobre o Baby Yoda Step Addiction. Addiction de vícios mentais, de hábitos mentais, de pensamentos repetitivos, perturbadores, negativos, que roubam toda a energia do seu cérebro. E o pior, eles influenciam muito no seu comportamento e no seu funcionamento do seu dia a dia. Esses padrões de pensamentos repetitivos mudam o nosso comportamento porque a nossa mente fica presa dentro desses padrões de pensamentos, porque esses padrões de pensamentos repetitivos, negativos, destrutivos, condenatórios, eles roubam toda a energia do nosso cérebro e simplesmente o nosso lobo frontal, onde a gente tem os nossos raciocínios, os nossos pensamentos estratégicos, ele fica sem funcionamento. Então a minha primeira proposta nesse treinamento é você mudar a sua posição de preso nos seus pensamentos para uma posição de observador. Mas você deve pensar que observador é uma coisa muito teórica, muito longe, mas eu vou te mostrar que dá para mudar essa posição. A neurociência está aqui para explicar para a gente que quando a gente ousa observar os nossos padrões de pensamentos, acontece uma mudança de atividade dentro do nosso cérebro. Essa mudança é percebida de um desvio de conexões neurais do lobo central, frontal, na parte esquerda do seu cérebro, para uma parte mais à extremidade da sua cabeça. Com isso, você sai da posição de reativo para a posição de observador. Além disso, a ínsula, aquela partezinha do seu cérebro que te ajuda a codificar suas sensações físicas provocadas pela sua emoção, quando você observa seus padrões de pensamento, ela, a ínsula, em vez de fazer conexões diretas com o seu lobo frontal na parte esquerda, ela também se liga a essa parte mais à extremidade do seu cérebro, do seu lobo frontal, mais à extremidade. Com isso, fortalece as conexões neurais que te favorecem sair dessa posição de reativo, dessa posição de preso num looping de pensamentos destrutivos para uma posição de observador. Para te transportar de uma posição de prisão de mente para uma mente livre, ou seja, para te transportar para uma posição de observador, eu separei um exercício do Tai Chi Chuan que ele se chama 4 estações ou 4 posições. O meu intuito aqui é cada posição ou cada estação representar um tipo ou um grupo de pensamentos que nos aprisionam e que, consequentemente, nos causam emoções perturbadoras, emoções pesadas, emoções que tiram a energia do nosso lobo frontal e impede que a gente haja com mais lucidez nas nossas vidas. Então eu vou fazer a primeira demonstração do movimento das 4 direções ou 4 estações e depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá? Posição Tai Chi. Mãos rente ao corpo, perna esquerda na frente, empurro. Agora eu vou buscar a posição oposta, eu vou girar meu corpo para a direita 180 graus e buscar as costas do movimento. Braços leves, rente ao corpo, perna direita na frente. Eu vou tirar a ponta do pé direito da frente e passar minhas mãos atrás da cabeça e empurrar. Agora, olha, eu já estou com a perna esquerda aqui, tá vendo?
eu vou simplesmente jogar minha perna direita para trás e levantar a ponta do pé esquerdo e passar as mãos atrás da cabeça e empurrar. Agora eu vou buscar o oposto desse sentido aqui, vou escorregar meus braços, perna direita já está na frente, eu vou levantar a ponta do pé, passar a mão atrás da cabeça e empurrar. Bem tranquilo esse movimento. Na verdade, não sei se vocês perceberam, esse movimento aqui, eu movimentei em círculo, nas 4 posições. E é isso que os pensamentos perturbadores, os pensamentos repetitivos, os pensamentos arraigados de emoções densas fazem com a gente. A nossa mente fica assim, presa num circuito fechado. Ela não acha uma janela para aliviar aquele ponto de tensão. E para exemplificar melhor, nós vamos trabalhar dentro desse conceito aqui de observador o seguinte: quando eu faço movimento para frente, eu penso no ciúme, eu penso na inveja. Quando eu passo para cá, eu penso nos pensamentos autopunitivos, no excesso de cobrança que a gente faz com a gente mesmo. Quando eu faço esse movimento aqui, eu penso nas fobias, nas crises de ansiedade e de pânico. E quando eu venho para cá, eu penso nos processos depressivos, negativos, no excesso de passado. Enfim, ficou difícil selecionar 4 grupos de pensamentos que nos prendem, que nos acorrentam. Mas para essa aula nós vamos trabalhar com esses 4 conceitos. Nós chegamos no último bloco desse episódio. E com relação às 4 estações, a proposta dessa aula é ensinar você a sair dessas estações, dessas direções, desses aprisionamentos, usando uma técnica que eu uso na minha vida e que já me salvou, já me ajudou muitas vezes de me libertar de certos padrões de pensamentos, que é a técnica duvidar, criticar e determinar. Tudo isso com relação àquele padrão de pensamento específico. Eu sei que não é fácil você fazer isso, eu sei que não é fácil nem você chegar na posição de observador, que dirá usar essa técnica com relação a um padrão de pensamento que te incomoda, que te atrapalha. Mas tudo é treino, tudo se aprende. E eu venho convidar vocês a viver esse processo de treinar, duvidar daquilo que você está pensando, criticar aquilo que você está pensando e determinar aquilo que você quer realmente pensar. Mas, para você aplicar essa técnica de duvidar, criticar e determinar, você precisa iniciar um outro processo na sua vida, que é o processo do autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque como você vai determinar algo de diferente daquilo que você está pensando, se você não buscou algo que realmente vem de encontro com aquilo que você está pensando e que substitui dentro do seu cérebro aquele tipo de pensamento e que te fortalece com relação àquele tipo de pensamento. É como se fosse um antídoto daquele pensamento. O seu cérebro te dá 5 segundos a partir do momento que você começa com um padrão negativo de pensamento, entrar com o antídoto, tá bom? Então, por exemplo, vamos trabalhar com relação ao ciúme. Se você começa com um padrão de ciúme prejudicial, um padrão de ciúme exagerado, qual que seria a determinação que você faria para a sua própria mente? Você questionar para a sua mente o que é o ciúme. O ciúme é fruto de quem está dentro de um casulo. Quem está dentro de um casulo é porque não quer se transformar. Quem não quer se transformar é porque não quer se libertar. Quem não quer se libertar é porque não quer voar. E quem não quer voar é porque não quer ser livre. E quem não quer ser livre
não quer correr atrás dos seus sonhos. É profundo? Eu acho que é, mas nós podemos trabalhar isso dentro do nível que a gente está naquele momento. Agora vamos para a direção oposta do ciúme e da inveja. Nós colocamos os pensamentos autodestrutivos, as cobranças excessivas. Eu não sei o que vai fazer sentido para você, mas no meu caso, o que fez muito sentido foi trabalhar meu ego, trabalhar o orgulho, a humildade, porque quando eu percebia, e ainda percebo, né, porque é um processo que a gente vai estar sempre aprimorando e sempre crescendo. Quando eu percebia e percebo padrões autodestrutivos, autodepreciativos com relação a mim mesma, eu percebo que normalmente é com relação a alguma falha que eu cometi. Então, o ressignificado, a determinação que eu faço para minha mente nesse sentido, é falar comigo mesmo o seguinte: todo mundo erra, todo mundo falha, nós estamos aqui, todo mundo no mesmo barco, não justifica eu ter essa hipersensibilidade com relação aos meus erros, com relação aos meus fracassos. Errei, vamos continuar a bola para frente. Então, é essa uma forma de determinar para o seu cérebro para sair daquele looping de auto-julgamento, julgamento excessivo, cobrança excessiva, pensamentos autodepreciativos. Agora vamos para outra extremidade, com relação aos processos de ansiedade, as crises, os processos fóbicos. Os psiquiatras costumam dizer que a crise de pânico é um teatro da morte, é como se a nossa mente simulasse uma situação de morte. Eu já tive vários episódios de pânico, atualmente tenho muito menos, mas o que fez muito sentido para mim é voltar a minha mente para o agora, para o presente, perguntar para mim: Marta, você está morrendo mesmo? O que está se passando no seu corpo? Começar a prestar atenção nas sensações do meu corpo e falar: Marta, isso são só pensamentos repetitivos, isso é só um excesso de futuro, um excesso de ansiedade, um excesso de você querer que o resultado venha, o resultado que está lá na frente, que ele venha agora. Então, quando eu compreendi que a ansiedade é um excesso de futuro, já foi uma boa determinação que eu fiz para minha mente. E a mesma coisa os processos depressivos, negativos, pessimismos, isso tudo é fruto da gente estar muito, muito ligada ao passado, às nossas experiências difíceis, os nossos traumas, os nossos sofrimentos. E a determinação que eu fiz para minha mente foi compreender que não existe céu sem tempestade. Não adianta a gente querer viver a nossa jornada aqui sem ter dificuldades, sem ter problemas. Então, vamos sair do excesso de passado, das experiências negativas e vamos entender que a gente vai ganhar, o jogo é na mente. Então, eu encerro essa aula, a gente poderia estar falando aqui muito mais coisa, mas vamos treinar a técnica duvide da sua mente, critique a sua mente e determine para a sua mente aquilo que você quer para a sua vida. E lembre-se, o jogo a gente vence na mente.